Relato de projeção astral. Foi no dia 3 de março de 1974. Eu fui deitar às 20h30. Aí eu vou ler exatamente o que eu coloquei aqui, né? No lençol da minha cama. Esse lençol era o que eu mais gostava, que ele era fininho e desbotado, ele dava uma sensação prazerosa de ambiente limpo, né? Eu sempre falava isso para minha mãe. Me passava segurança, talvez porque algumas experiências que realizei, né, com esse lençol foram muito boas. Aí, ele tinha umas flores, né, algumas experiências de projeção astral, né? Ele tinha umas flores azuladas e beges desbotadas. E o tecido era bem, bem fino, né? Eu deitei do lado direito, sobre a minha mão, né? O rosto eu coloquei sobre a minha mão. Após 1 minuto ou 2, mais ou menos, eu comecei a sentir aquelas sensações, né? Meu corpo ele entrou em vibração, eu entrei num estado de catalepsia, né? Aquele ruído de milhões de abelhas, que são muito engraçados para mim. Eu fiquei com o corpo físico, né, com aquela sensação de duro, né, parecia que você está engessado, eu não podia movê-lo. Aí aquele estalo, né, é um estalo que na época eu falava, é um estalo com eco, né, um negócio... E eu fiquei flutuando e olhando para o meu corpo. Eu via uma coisa que, assim, as energias que estavam me ligando ao meu corpo físico eram como se você pegar um chiclete meio que derretido e colocar assim, sai aqueles vários fios, né? Então eu via muitos dessas energias que saíam do meu corpo físico para o meu corpo astral, mas na minha parte frontal tinha uma que era mais forte, que parecia ser, né, talvez a principal. Na época eu pensava isso, né? Então, eu tinha total controle do veículo, né, como eu coloco aqui, e aconteceu o seguinte, eu fiquei sobre o meu corpo um pouquinho, aí eu atravessei a parede, né, do meu quarto e voltei, né? Foi bem rápido, fiz um movimento de saída e voltei. Daí eu fiquei do lado da cama, flutuando. E eu comecei a subir e atravessei o teto, ficando sobre a casa. O nível de lucidez era muito alto. A nitidez com que eu via as coisas era muito alto, né? Eu observei uma árvore que... Agora é assim, né? Essa árvore, ela sempre foi a árvore da minha reenergização, né? Eu ficava atravessando ela. E eu até coloco aqui, você vê a árvore que sempre atravesso para me energizar, e continuei subindo. A sensação era de muita liberdade e eu não parei, continuei observando tudo que estava embaixo até conseguir ficar bem acima da terra, né? Então eu fui subindo, né? Então eu coloco aqui, ficar acima da terra, podendo observar todos os continentes, né? Quando eu estava nesse processo, olhando aquilo, aí eu resolvi me voltar para a Lua, né? E eu fui me dirigindo lentamente para ela. A Lua, ela não estava totalmente iluminada, ela devia, assim, estar 2/3 iluminada nesse dia, né? Que é o dia, creio eu, né? Pelo menos foi o que eu vi, né? Eu não sei como é que se chama essa fase da Lua, mas estava muito brilhante, muito bonita, né? E eu coloco aqui, uma grande parte dela estava iluminada e passava uma sensação indescritível de silêncio e liberdade. É uma sensação muito fantástica você estar nessa condição, porque você sente a liberdade, você não está carregando nenhuma tralha terrena, né? E a própria imagem que você vê, ela é muito... não dá para descrever, né? Olha, era como se não existissem limites ou barreiras.
Naquele instante eu pensei, momento sublime. Foi um pensamento que me ocorreu, porque era uma situação absolutamente fantástica, né? Eu fui me aproximando com uma velocidade maior, né? Até ela ficar bastante grande, e eu não podia mais ver o perímetro dela, porque eu já estava muito próximo da Lua, né? Aí eu fui, agora aconteceu uma coisa engraçada, porque eu fui me aproximando de uma cratera, e essa cratera, ela tinha mais 2 crateras dentro, né? Só eu não sabia onde estava, não sabia o nome de nada, eu sabia que eu estava lá. Eu acho que nem a ciência sabia, não sei, né? Isso aqui foi lá por 1974, né? Aí eu vi aquelas 2 crateras e por um instante eu fiquei em dúvida, eu falei, mas será que pode, como é que pode ter uma cratera grande e mais 2 crateras, uma maior e uma menor, dentro de uma cratera, né? Eu fiquei observando aquilo, só que eu fiquei na borda da cratera grande, flutuando. E a sensação de você estar ali olhando tudo aquilo é uma sensação muito, muito séria, né? Muito, né? Não dá para a gente descrever, né? É como se você quisesse ficar ali para sempre, né? Naquele estado, né? Bom, tive a sensação de estar... aí eu tive a sensação de estar sendo observado naquele momento. Eu flutuando na quina, tive a sensação de estar sendo observado, mas eu não pude confirmar, né? Eu olhei em volta e não consegui ver nada de nada, né? Bom, eu senti daí uma sensação que é como se fosse uma vertigem, porque eu comecei a girar ali naquele local onde eu estava, né? E senti um esvaimento, né? Um esvaimento. Eu comecei a me sentir tracionado daí e retornei, e de repente o espaço de lá para cá, para a Terra, eu não tive, é como se é instantâneo. Quando eu olhei, eu já estava sobre a casa, né? Mas estava tudo tranquilo, e aí eu desci, entrei no meu quarto, né? Fiquei observando meu corpo e acordei no corpo físico. O que acontece? No outro dia, né? Na hora do café, a minha mãe falou assim, olha filho, eu fui até o teu quarto, né? E te cobri, porque você estava descoberto, né? E aí quando ela falou isso, eu falei, então, pode ser que não seja, mas porque ela falou que ela ficou olhando para mim, né? E aí me cobriu. E aí eu falei, então foi por isso que eu tive a sensação de estar sendo observado, né? Eu não estava sendo observado lá onde eu estava, na Lua, mas eu estava sendo observado no meu quarto. Isso foi legal porque eu registrei aqui, né? Registrei, depois quando você registra você pode rever, né? Foi bacana. Então esse é mais um relato de projeção astral, e nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do Céu que aguarda você. Você entra no nosso site, adquire livros e CDs, e a gente continua esse trabalho juntos, acreditando sempre que nós precisamos ser melhores e mais felizes.